Senhores presidentes, senhora ministra, queria fazer alguns questionamentos, começando em relação ao desperdício de vacinas. Em 2024, a gente teve 10 milhões de doses de vacinas vencidas, avaliadas em 227 milhões de reais, que foram descartadas e deixando vários estados, inclusive o estado que eu represento, o estado de São Paulo, com falta de vacina. O Ministério Público Federal abriu uma apuração preliminar e acusa o Ministério de omissão em relação à gestão dos estoques de vacina. Em outubro de 2024, todas as unidades estocadas estavam vencidas, absolutamente todas do estoque. Eu queria questionar a Vossa Excelência, como responde essa apuração preliminar do Ministério Público Federal que coloca uma omissão e uma negligência criminosa por parte do Ministério comandado por Vossa Excelência, fazendo comparação inclusive com a omissão e com a negligência que nós tivemos no governo Bolsonaro, nas palavras do próprio Ministério Público Federal. Em relação ao corte de campanhas da dengue, também gostaria de questionar a Vossa Excelência, porque houve uma redução de 61% no orçamento para campanhas de prevenção em relação à dengue, quando a gente compara os orçamentos entre 2022 e 2023, mesmo com o país enfrentando casos recordes, e o número de mortes também, que infelizmente atingiu um número nunca antes visto. E mais do que isso, porque 92,8% dos eventos sobre dengue no Ministério da Saúde só aconteceram depois que a doença já tinha se alastrado em 2024 e porque apenas 2 dessas reuniões que aconteceram contaram com a presença de Vossa Excelência. Vossa Excelência não considera que milhares de mortes mereceriam, no mínimo, a presença da ministra de Estado que comanda a pasta da saúde para tratar em relação a essa questão tão grave, considerando que em 2024 nós batemos recordes na série histórica da doença? Também gostaria de questionar a Vossa Excelência em relação à revogação de trechos, salvo engano, de portaria do Ministério comandado por Vossa Excelência em 2023, que vetavam, na realidade, nepotismo e exigiam seleção em contratações, o que acabou facilitando ali o favorecimento de familiares, de servidores do Ministério, e por que afrouxar regras em relação a nepotismo, em relação à eficiência, em relação à transparência? Quem é que no Ministério se beneficiou dessa revogação conduzida por Vossa Excelência? E por falar em nepotismo, eu também queria questionar, senhora ministra, em relação ao repasse de 51 milhões de reais extras para a cidade de Cabo Frio, cidade onde o filho de Vossa Excelência é secretário municipal, e que gerou, inclusive, suspeita de favorecimento e investigação pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. A contratação do filho de Vossa Excelência aconteceu em janeiro de 2024, cerca de 3 semanas depois que esses fundos foram liberados. Gostaria de questionar se Vossa Excelência considera isso uma mera coincidência ou se os repasses extras para a cidade que seu filho foi contratado como secretário, de fato, acabou beneficiando ele politicamente. E também outra coincidência nessa mesma cidade, ministra, é que meses depois da liberação dessa verba, a Prefeitura de Cabo Frio abandonou o PL de Jair Bolsonaro, se filiou ao PV e anunciou que disputaria a eleição com o apoio do PT, logo depois de receber o repasse de 50 milhões de reais por parte do Ministério comandado por Vossa Excelência. Outro questionamento que eu quero fazer, ministra, é em relação a quase 1 milhão de reais pagos em cachês pelo Ministério da Saúde para celebridades, inclusive a maioria esmagadora delas, celebridades que apoiaram o presidente Lula na sua campanha de 2022 e que receberam recursos, cachês de 30 mil reais, diversos artistas receberam cachês de 30 mil reais do Ministério da Saúde e, coincidentemente, mais de 90% deles, todos eles com apoios públicos declarados ao presidente da República, e questionam se o Ministério de Vossa Excelência está sendo instrumentalizado para beneficiar aliados da presidência da República. Um outro questionamento que também quero fazer a Vossa Excelência em relação à transparência, eficiência de gasto público, moralidade do gasto público, todos os princípios constitucionais que devem ser observados pela pasta de Vossa Excelência. Eu me sinto até constrangido aqui como deputado federal de utilizar essa expressão
aqui na Câmara dos Deputados, mas enfim, trata-se de um evento oficial, cujo próprio nome consta na página oficial do Ministério da Saúde, mas questionar o gasto aí também de quase R$1 milhão para a realização aí de um espetáculo chamado, aspas, Bate-Cu, por parte do Ministério da Saúde. Também quero questionar em relação à saúde indígena, ministra. Nós tivemos, né, várias acusações e investigações conduzidas pelo Ministério Público durante o governo Bolsonaro em relação à negligência da saúde dos povos indígenas. Pois muito bem, eu me lembro, inclusive, dos meus pares aqui, deputados petistas, deputados de oposição de esquerda, acusando o genocídio indígena durante o governo Bolsonaro. Pois muito bem, agora, com a gestão de Lula, com a pasta da saúde comandada por Vossa Excelência, as mortes por desassistência à saúde dobraram, mais do que dobraram, passando de 40 casos em 2022 para 111 casos. Esse indicador faz parte de um grupo de omissões do poder público que aumentaram em relação ao último ano de governo Bolsonaro. Mais um questionamento que eu quero fazer a Vossa Excelência é em relação à divergência que foi encontrada pela própria Controladoria Geral da União, de 44 bilhões de reais nas contas do Ministério da Saúde em 2023. Quero saber por que há essa divergência de dados, 44 bilhões de reais, não surge e não desaparece do nada. E onde é que está esse dinheiro, onde é que ele vai ser aplicado e por que a CGU encontrou essa divergência? E se essa divergência pode ensejar, inclusive, um parecer, como nós já tivemos contra Vossa Excelência, um parecer do Tribunal de Contas da União que exigiu que Vossa Excelência devolvesse 11 milhões de reais aos cofres públicos devido a irregularidades em contratos com a Fiocruz quando Vossa Excelência comandava essa instituição. Para finalizar, senhora ministra, quero questioná-la sobre a dispensa de revalidação para médicos estrangeiros. Eu acho excelente que a gente tenha o maior número de médicos possível, seja estrangeiro, seja brasileiro, para atender principalmente a população mais pobre. Agora, o conhecimento de todos esses médicos, tanto os brasileiros como os estrangeiros, precisa ser avaliado. Por que dessa dispensa de diploma e também considerando que boa parte dessas contratações foram do regime cubano, em que 70% do salário ficava com a ditadura cubana e só 30% do salário ficava com o médico. Para além disso, mais de 2.500 médicos que agora optaram por fugir desse regime ditatorial, ficar no Brasil em razão da opressão que eles sofrem do regime em seus países pátrios. Sei que são muitas questões, senhora ministra, mas todas elas são importantíssimas e eu não tenho a menor dúvida de que a população brasileira merece uma resposta de Vossa Excelência. Obrigado. De uma maneira que eu já respondi nessa casa, em relação a eventos do Ministério da Saúde, a nossa prática é de ter eventos que correspondam às ações do nosso Ministério, que levem à promoção da saúde, e o gasto ao que o senhor se referiu não é verdadeiro, não houve esse gasto com o grupo artístico que fez a apresentação. Os dados efetivos desse gasto, que foram da ordem de R$5 mil de recursos, já foram apresentados o ano passado e foram apresentados ao Tribunal de Contas da União, que, ao contrário do que disse o deputado, me entregou uma medalha pela minha atuação na Fiocruz, pela probidade, pela gestão transparente e correta dos recursos na minha gestão de presidente, como presidente da Fiocruz, e é essa postura ética e de respeito ao povo brasileiro e ao SUS que eu trago na condução do Ministério da Saúde, em conformidade também com o que preconiza todo o governo federal na liderança do presidente Lula. Não vamos esquecer, senhores parlamentares, que as decisões do SUS são pactuadas, são decisões da federação. E esses recursos foram destinados de acordo com essas importantes pactuações. Então, só no programa de redução de filas de cirurgia já foram mais de R$1 bilhão investidos, como bem diz nosso programa, nessa importante ação. Seriam várias ações. Eu quero também lembrar a todos os parlamentares que aprovaram o piso salarial da enfermagem, que os 10 bilhões 600 milhões necessários para o custeio do piso fazem parte do orçamento da saúde. Também fazem parte do orçamento da saúde o programa Mais Médicos, que foi lembrado no requerimento do deputado Kim, e que foi uma lei, vamos lembrar disso, não é uma decisão voluntariosa da ministra da Saúde, é uma lei, portanto, aprovada por esse parlamento para garantir mais acesso ao cuidado médico por parte da nossa população.
A saúde digital é uma grande também ação inovadora da nossa pasta, que cria uma secretaria especial para isso, aprovada por 100% dos municípios brasileiros, e que só nessa ação também já foram destinados, só esse ano, mais de 5 milhões de reais. Os agentes comunitários de saúde, né, um programa a que eu já fiz referência aqui, de novo, como um compromisso do nosso governo. Então, cada uma das ações aqui referidas, são 10 bilhões de reais nas ações de atenção primária à saúde nesse nível, medicamentos custeados pelo Sistema Único de Saúde, e também não vamos esquecer as emendas parlamentares que totalizam mais de 22 bilhões no orçamento do Ministério da Saúde em 2024. Mas eu posso passar a todos os parlamentares a composição detalhada dos investimentos feitos em saúde, porque, como bem diz o presidente Lula, são investimentos na saúde da nossa população. Então, isso é um pouco de forma resumida, pelo tempo que eu tenho, o que gostaria de falar em relação ao orçamento. Quero aqui também mencionar, o senhor perguntou pelos PADCT, no caso do câncer, serão publicados em breve, mas eles vêm junto com um conjunto de ações a que eu já fiz referência, principalmente novas tecnologias em benefício dos tratamentos que foram incorporados. Só em cirurgias eletivas, atingimos já em 2024 1 milhão de cirurgias realizadas por esse programa de indução especial. Na área de saúde mental também, encontramos uma rede de atenção psicossocial e centros de atenção psicossocial totalmente desestruturados. Investimentos na ordem de 6 milhões de reais foram destinados a essa reestruturação. Muitos municípios brasileiros que deveriam gastar pela Constituição 15% do seu orçamento e que passaram a gastar quase 40 milhões, ou investir, né, para seguir a lógica que tenho propondo, passaram a ser atendidos pelo Ministério da Saúde, não na proporção necessária, porque isso é um processo, mas garantindo também a saúde mental, que a nossa ação foi além da criação de uma diretoria de saúde mental, de um departamento específico para cuidar disso. E os desafios da saúde mental são um grande desafio em todo o mundo hoje. Eu ia colocar na minha apresentação, mas faço isso agora, diante da nova realidade pós-pandemia de Covid-19, diante também desses mecanismos individualistas que pressionam tanto, sobretudo, a nossa juventude, do uso intensivo de telas e de questões que o Ministério da Saúde vem trabalhando junto aos outros ministérios do governo federal. Quer dizer, o cuidado à saúde mental também significa ambientes saudáveis, ambientes que prezem pela solidariedade e não por cultura de ódio, como vimos na questão das fake news, entre outros exemplos. Sobre dengue. Sobre dengue, o Ministério da Saúde, desde que os primeiros cenários, e o Ministério da Saúde, como eu disse, voltou a usar todos os comitês científicos importantes que não estavam sendo convocados no governo federal para assumir esse papel da base científica para as políticas do Ministério. Desde setembro de 2023, não só fizemos alerta, mas distribuímos insumos e recursos para que os municípios fizessem as ações de prevenção. Em relação à dengue, devo dizer que estive o tempo todo à frente coordenando essas ações, todas elas pactuadas no espaço interfederativo da CIT mensalmente. Isso ocorreu com a ação para vacinação, isso ocorreu para as ações de prevenção e junto também com as entidades de prefeitos, com os governadores de Estado, estive em diálogo permanente, aí além do que o deputado doutor Frederico colocou, também menciono a questão colocada pelo deputado Kim. Toda a questão de dengue, ela precisa olhar para o impacto das mudanças climáticas em saúde e também para o legado que nós tivemos em relação ao governo anterior, como lembrou bem o deputado Léo da Ponte. Quero mencionar aqui que este ano, e convoco os deputados, convido-os, na verdade, a participarem conosco nesse movimento nacional de enfrentamento à dengue, ao tema do desperdício, chamado, aqui pelo deputado, a questão da incineração de vacinas, 10 milhões de vacinas incineradas, perdas. Quero falar de uma maneira muito direta sobre esse tema. Dizer a vocês que, antes de assumir o Ministério da Saúde, eu integrei
o grupo de trabalho da transição e fiquei perplexa de saber que era considerado sigilosa a informação sobre estoques de vacina. Foi essa a situação que encontrei no Ministério da Saúde. Aliás, o Leandro Safatli, que está aqui, né, que é o secretário adjunto de Ciência e Tecnologia, ele recebeu como material sigiloso, ele foi o relator adjunto da transição, como material sigiloso num envelope, planilhas de Excel, dados sobre os estoques de vacina, sobre os quais não tínhamos nenhum controle da qualidade e da veracidade daquelas informações. Foi essa a situação que eu encontrei no Ministério da Saúde. Não só isso, encontrei também um estoque de quase 158 milhões de itens de saúde a vencer até o mês de junho daquele ano, do ano passado. 1 bilhão e 200 milhões de reais, que era a nossa avaliação sobre a perda que teríamos diante desse estoque. Desse estoque, 1 bilhão de reais relativos às vacinas de Covid que não haviam sido distribuídas pelo governo anterior e que estavam em estoque. Em março de 2023, tomei a providência imediata, e precisei fazer isso ouvindo a Advocacia Geral da União, por dever de responsabilidade, foi retirado o sigilo sobre dados de incineração de insumos, insumos vencidos, armazenados e estoques do Ministério da Saúde. Este é o meu compromisso com a total transparência das ações do Ministério, que constituiu também um comitê de integridade, junto com várias ações que estão sendo feitas no sentido do monitoramento permanente coordenado pela nossa Secretaria Executiva, o secretário Sonnenberg aqui ao meu lado. Essas ações resultaram que o Ministério evitou o desperdício de 252 milhões de doses de vacinas. O valor equivale a mais de 12,300 milhões de doses, que sem a adoção dessas ações emergenciais para a cobertura em todo o país seriam destacadas. Além disso, e além do Comitê Permanente para monitorar essa questão dos insumos, assumimos um trabalho conjunto com secretarias estaduais e municipais de saúde de todo o país, inclusive o deputado Kim, do Estado de São Paulo, de modo a evitar perdas e garantir esse trabalho. Dialogamos também com frequência com todos os laboratórios fabricantes. Presidente, senhora ministra, primeiro, resumindo as respostas em relação à maior parte dos meus questionamentos, a ministra jogou responsabilidade ora nas mudanças climáticas, ora na herança maldita do governo anterior, que é uma prática e que é um discurso que a gente está acostumado, acho que desde o Lula 1 eu escutava o deputado Lindbergh, e olha que eu era criança ainda, a herança maldita que ele tinha herdado do Fernando Henrique Cardoso, e olha que era o Plano Real e o tripé macroeconômico. Imagina agora, em relação ao governo Bolsonaro, vocês insistem no mesmo discurso. Mas eu quero focar aqui num ponto específico que eu acho que é grave e que a ministra falta com a verdade quando afirma que não há distinção, que não há critério político na hora da distribuição de verbas por parte do Ministério da Saúde para os municípios. Quando Vossa Excelência disse isso, eu até olhei para os deputados da base do governo, alguns estavam até dando um sorrisinho de canto de boca. Porque, de fato, a gente sabe que existe esse favorecimento político, inclusive foi revelado pelo Estadão recentemente que 8 bilhões de reais foram liberados do Ministério de Vossa Excelência em troca de apoios em votações dentro dessa casa e votações que eu vi, e votações que eu presenciei, parlamentares fazendo indicações para os seus municípios. Me lembro agora de cabeça duas. Uma, a votação do arcabouço fiscal, outra, a votação da medida provisória da criação de novos ministérios. Tanto isso é verdade que em mais de 650 municípios, o Ministério de Vossa Excelência passou por cima das determinações e dos tetos estabelecidos pela própria pasta, né, e repassou em alguns municípios 1000% acima da capacidade que o município tinha para atender em média e alta complexidade. Eu vi esses números exatamente da mesma maneira no orçamento secreto no governo Bolsonaro. É exatamente a mesma prática. A gente não sabe qual parlamentar indicou, para qual município foi, com qual finalidade, qual foi a votação que ele teve como contrapartida para indicar essa verba no Ministério de Vossa Excelência, enquanto alguns municípios receberam 1000% da capacidade de atendimento, outros 1.332 municípios pediram, com base nessa mesma portaria editada por Vossa Excelência, e não receberam absolutamente nada, zero. Olha, eu tenho várias críticas em relação ao governo Bolsonaro, mas nós aprovamos aqui nessa casa a compensação de arrecadação para absolutamente todos os municípios e todos os estados, sem distinção de partido político. Todos eles tiveram a sua arrecadação compensada à época da pandemia.
O mesmo não acontece agora com o Ministério comandado por Vossa Excelência, que está sendo utilizado para uma nova versão do orçamento secreto, para mais uma vez a gente ter, muitas vezes, inclusive escândalos de corrupção e de desvios de emenda parlamentar, por indicações que são feitas sem transparência no Ministério de Vossa Excelência, indicações políticas que consideram qual que é o partido político do prefeito, qual que é o partido político do governador, e isso atestado em matéria do Estadão. Então gostaria que Vossa Excelência esclarecesse esse ponto de não haver repasse com base em critério político. Obrigado. Sobre como os recursos orçamentários do Ministério da Saúde são empregados na retomada de programas, na construção de novos programas. Mencionei do Farmácia Popular, a saúde da família, o mais acesso a especialistas, ao câncer, à saúde mental. Então, respondi exatamente, deputado, as suas questões e depois, como disse, faço questão de apresentar de forma completa todos esses gastos do Ministério da Saúde, que, como eu disse, não são gastos, são investimentos. Também eu quero aqui reiterar que nós, como eu falei, o Ministério da Saúde, eu me envolvi pessoalmente, conversei com vários parlamentares da comissão dedicada às políticas para o câncer, participamos da própria construção da lei, então não é algo externo ao Ministério da Saúde, foi algo construído. Estamos já trabalhando nessas diretrizes na prática, com várias iniciativas que eu arrolei aqui, inclusive na radioterapia, que é uma grande demanda nacional e que eu retomei um programa que, infelizmente, havia sido descontinuado no governo anterior. Retomei com avanços de novas tecnologias. Então, todas essas questões eu coloquei aqui hoje, já na minha primeira intervenção, e reafirmo agora. Com relação ao bloqueio de 1,7 bilhão do orçamento, devo dizer que ele não representa nenhuma descontinuidade, falta de entrega do programa Farmácia Popular, que, como eu disse, ampliou a sua oferta, chegou a 95% de gratuidade, incorporou novos medicamentos, que era o que estava previsto, inclusive medicamentos para a doença de Parkinson, avançou no número de farmácias, avançou em medicamentos para a população indígena. Portanto, esse bloqueio não colocou em risco de modo algum nosso objetivo maior, que é garantir o acesso à saúde, garantir o acesso a medicamentos. O senhor se referiu à matéria publicada hoje no Globo, mas eu li exatamente essa matéria baseada em informações que nós mesmos, em prol da transparência, prestamos desde o ano passado, de 2023, e eu relatei aqui exatamente em que condições vacinas foram descartadas, o estoque que eu encontrei de vacinas que não haviam sido distribuídas no governo anterior, que era um governo que negou a vacina de Covid, como nós sabemos, que colocou em suspeição, as vacinas como um todo. E eu queria também mencionar, deputado, respondendo às suas questões, reiterando a resposta anterior e completando, que a política nacional do câncer, não só vendo prevenção, controle, tratamento, ela contou com a participação direta da área técnica do Ministério da Saúde. E várias audiências que, felizmente, eu não vou nomear deputados para não cometer nenhuma injustiça, foram vários que eu pude conversar, que eu pude trabalhar, e que o Ministério continuará nesse processo, não só regulamentando a lei, que já está, na prática, se realizando, como também, até o final deste mês, com a aprovação dos protocolos que passam por um rigoroso crivo a partir da nossa direção do câncer. Eu criei uma direção específica para o câncer no Ministério da Saúde, com o renomado oncologista, Dr. José Barreto, que muitos de vocês conhecem, além de contar com o trabalho do Instituto Nacional do Câncer, que, felizmente, graças ao esforço do PAC, terá, inclusive, a sua nova sede, que é uma grande aspiração do Instituto e de toda a comunidade que luta para um atendimento adequado no Instituto Nacional do Câncer. Em relação à questão de recursos, eu quero dizer aqui que o presidente Lula tem total compromisso com os programas sociais, é ele mesmo que diz isso, total compromisso com a questão de toda a necessidade do Sistema Único de Saúde. É um governo que trabalha com uma visão de prioridade e de responsabilidade, e caberá ao presidente, não a mim, as definições orçamentárias que se façam necessárias.